espírito de sabedoria, de entendimento, do pleno conhecimento da tua vontade. Leva, ó Deus, num caminho de transformação, caminho, ó Deus, de percepção de quem o Senhor é, a ponto de sermos a tradução da tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Capítulo 9 de Mateus, hoje Mateus, capítulo 9, diz assim: Jesus entrou em um barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Eis que alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenham coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: este homem está blasfemando. Como Jesus sabia o pensamento deles, disse-lhes: por que pensam que é mal no coração de vocês? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus. Olha Mateus falando dele mesmo aqui. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse, ou seja, coletoria de impostos, né? E disse: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isso: desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, Jesus quebrando a barreira, né, desse sectarismo religioso, né? E aí, versículo 14, 9, 14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes terá tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o raso. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão. O vinho se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. 9:18. Enquanto Jesus lhes dizia essas coisas, chegou um dos líderes da sinagoga, prostrou-se diante de Jesus e disse: a minha filha acaba de morrer. No entanto, vem e põe a mão nela e ela viverá. Então Jesus foi com ele, bem como seus discípulos. Uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, porque dizia a si mesmo: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Jesus, voltando-se, a viu e disse: tenha coragem, filha, a sua fé curou você. Naquele momento, a mulher foi curada. Quando ele chegou à casa do líder da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles e disse: que seja feita segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Jesus, porém, advertiu severamente: ninguém deve saber disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. No momento em que saíam, levaram a Jesus um homem mudo.
possesso por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou. A multidão ficou admirada e disse. Interessante, né? Que aqui, aqui existe alguém mudo e a palavra de Deus está dizendo que ele era possesso por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou. Então tem coisas que a gente acredita, né? Doenças, comprometimentos, limitações, vamos dizer assim, que a gente acha que é puramente orgânica ou fisiológica, ou física, mas na verdade era um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou. A multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Tá vendo? O evangelho do reino. E curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Capítulo 10. Então Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios nem entrem em nenhuma cidade dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Olha, então ele endereça. Inicialmente Jesus comissiona os discípulos para pregarem para os judeus. Ele veio para os judeus. E depois que os judeus rejeitam ele, então que ele envia, né, para Samaria e até os confins da terra, ok? Depois a mensagem é para os gentios, é endereçada aos gentios, mas inicialmente é endereçado para as ovelhas perdidas de Israel, que são os judeus. Por onde forem, 7, por onde forem, pregue essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Mas vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre para colocarem nos seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou no povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fique na casa dele até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Caso contrário, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem vir, nem ouvir suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam a poeira dos pés. Em verdade lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Prestem atenção. Eu os envio como ovelha no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão na sinagoga deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis como testemunho a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora, será dado a vocês o que dizer, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês é que falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Olha Jesus recomendando os discípulos aqui. Todos odiarão vocês por causa do meu nome.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse salvo aqui não é sozo, ok? É uma salvação. A salvação não é propriamente salvação do inferno aqui, porque Jesus está falando do reino, né? Ou seja, o que Jesus está dizendo? Olha, todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será guardado. É isso que Jesus está dizendo, ok? Que a palavra no original, salvação é sozo, salvar, ok? Mas não é salvar só da condenação eterna. Porque Jesus está falando do reino dos céus aqui. Então, a salvação aqui já está declarada, ok? 23. Quando forem perseguidos em um lugar, fujam para o outro. Em verdade lhes digo que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo, bem como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Jesus estava sinalizando que os discípulos seriam perseguidos. Está dizendo, olha, o dono da casa sou eu, fui chamado de Beelzebu. Ou seja, que eu libertava pessoas segundo o espírito de Beelzebu. Imagino o que eles vão falar de vocês. É isso que Jesus estava dizendo. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu digo a vocês no escuro, falem à luz do dia. O que é sussurrado nos ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Uau! Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por um asse? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Olha agora, Jesus comissionando os discípulos, falando a respeito de perseguição, que eles já o caluniavam, já falavam que ele expulsava por Beelzebu. E aí Jesus fala agora, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Ok? Então a gente às vezes tem uma visão muito romântica do evangelho, né? Mas não, Jesus disse, olha, eu vim para fazer que o homem fique com o seu pai, a filha contra a mãe. Então assim, o momento que alguém se posiciona em Cristo, se posiciona em fé, tem como. Pode ser parente, vai perseguir. Vai perseguir. E Jesus disse, é isso mesmo. Eu vim para fazer distinção. Então esse negócio de aceita tudo, tá tudo bem, essa questão mais branda, né? Normalmente o mundo não se incomoda com aqueles que concordam com eles. Mas no momento que alguém se posiciona, e não estou falando que é para perseguir ninguém, não estou falando que é para ser inconsequente ou religioso condenando as pessoas. Não. Mas no momento que alguém vive intensamente em Deus, ela será perseguida. É isso que Jesus está dizendo. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Espera aí. Mateus capítulo 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Eu sei, né, que tem vezes que vai conflitar a agenda. Né? Tem vezes que vai conflitar a agenda. Deus do céu, se nós faltarmos, o chá não sei das quantas, o aniversário não sei de quem, a agenda com Deus não tem problema.
Mas se nós tocarmos na nossa agenda, no parente, se não for, meu Deus, interessante, porque daí a família de Deus, as responsabilidades com o corpo de Cristo, a pessoa não dá tanta ênfase como dá para os parentes, ou dá para aniversário não sei das quantas, né? Mas para servir ao Senhor, entender que isso vai ter um preço, vai requerer uma disposição, não, isso não, olha só, mas aí é minha família. Pois é, a família é o que é nascido do Espírito. Eu sei que a gente tem um conceito católico romano da Sagrada Família. Pois é, mas Jesus não tornou a sua sagrada. Tanto é que quando falaram, ó Jesus, tua mãe está aí fora, ele disse, ele disse, minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Você está entendendo? Então isso precisa ser muito claro para nós. Jesus está dizendo, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem achar a sua vida perderá, mas quem perder por minha causa encontrará. Eu sei que a gente vive dias, né, em que a gente gosta do equilíbrio das coisas, né? Não, eu acho que tem que ser uma vida equilibrada. Você já viu que intensidade só vale se for para o mundo? Para o mundo, toda intensidade ela é válida, mas para Deus, não. As pessoas são assim. Ai, não, mas eu não gosto muito desse negócio de muito fanatismo, muita entrega. Para que tudo isso? Ah, entendi. Se é relacionado com Deus, aí não pode. Eu digo, não, mas eu não acho que não deve ser muito intenso nas coisas. Ah, é? Acho que a gente não deve ser muito assim. Tudo que é extremo é ruim. Ah, é? Tá bom. Só que se esse extremismo ele trouxer algum benefício para mim, aí é válido. Ah, entendi. Então tá. Então tem alguém que é muito honesto, muito. Ele é extremamente honesto. Ah, eu não posso ficar com essa pessoa porque é muito ele extremo, né? Ele é muito honesto. Ah, então peraí, não é de tudo que é ruim, não. Você vê que existe muitas vezes uma crítica de tudo que é intenso em Deus é um problema, né? Não, para que tudo isso? Não, eu acho que a gente tem que ir, mas tem que ir devagar. Pois é, Jesus está dizendo, olha, quem amar mais o pai e a mãe não é digno de mim. Ele está falando do reino, certo? Então, assim, a vida cristã vai passar por aqui. Renúncias. Quem amar mais pai e mãe do que a mim não é digno de mim. Em determinado momento, o cordão umbilical precisa ser cortado. E aí, quem é que fala? É Deus que fala ou é a mãe que fala? Quem que fala? É Deus que fala ou é o pai que fala? E eu não estou falando aqui para desonrar, não, viu? É honrar. Mas sempre lembrando que tem desafios, momentos que a cruz vai se apresentar. E Jesus está dizendo: quer ser meu discípulo? Tem um preço. Quem quiser ser meu discípulo, se tomar a sua cruz. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem perder a sua vida, achará, mas quem ganhar a sua vida, perderá. Isso aqui é uma métrica. Irmãos, para o reino, a equação é quem perde ganha. Não tem. Se a gente não perder o nosso tempo aqui, a gente não vai achar lá. Então tem gente que vive para si mesmo. A vida dele é ganha aqui. A pessoa vive, tudo é para o bem-estar dele. Ah, mas porque Deus me ama? Ok. Assim como um pai ama um filho. Mas a intenção, o desejo, o coração do pai é que esse filho cumpra o propósito. Qual é o propósito do filho? Para que ele se torne um pai. Esse é o ciclo. Vão e multipliquem-se. Encham a terra. Portanto, o propósito de um filho é que ele se torne um pai. Jesus está dizendo, olha, que tem gente, você vê, que tem gente que
Ele não paga preço por nada? A pessoa não paga preço por nada. Basta o horário ser um pouquinho mais, eu já não gosto. Disposição, olha só, porque tudo isso. Tem gente que não gosta. Só confortos. Mas para gerar, não gosta. Para estar junto, claro, para ficar perto. Tem renúncias que a gente tem que fazer. Mas a pessoa não paga preço por nada. Jesus está dizendo, olha, não. Quem ganhar a vida aqui vai perder lá. Mas quem perder a sua vida aqui, em favor de mim, vai encontrar. Quem recebe vocês, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta como profeta, receberá como recompensa de profeta. E quem recebe um justo como justo, receberá a recompensa do justo. Interessante, né? Que é Jesus que fala aqui, ele faz distinção. Que existem, a maneira que nós honramos, reconhecemos cada pessoa, diz respeito a uma unção e uma recompensa que nós teremos. Então, quem recebe um profeta no caráter de profeta, mas eu acho que não deve ter distinção. É verdade. Não deve fazer distinção. Ou seja, a pessoa, ela não deve requerer tratamento diferente. A pessoa não deve requerer. Mas é sábio, é prudente, sábio, sensato, nós percebermos e fazermos distinção entre as pessoas. Dentro de uma casa, um filho é amado, um pai é amado, uma mãe é amada, uma esposa é amada, sim. Mas cada um tem um peso diferente na sua fala, que carrega uma responsabilidade diferente. Então, essa coisa de todo mundo é igual, isso aí é Laodiceia, né? Pastor, então tem acepção de pessoas. Não tem acepção de pessoas. O amor de Deus é para todos, mas cada um carrega responsabilidade diferente uns dos outros. E Jesus está dizendo, e pela responsabilidade, pela unção que carrega, tem distinção sim. Então não é tratar todo mundo igual. Por quê? Porque a unção que está sobre a vida daquela pessoa, a responsabilidade que ela carrega é diferente. Então saber discernir isso aqui é chave espiritual. Quem recebe vocês, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta como profeta, receberá recompensa de profeta. Por isso que Jesus está dizendo aqui, olha, quando a gente fala assim, a gente dá tanto valor, né, para o GC, o grupo de comunhão, para a igreja, para as relações, hoje para nós, isso é prioridade, porque nós tivemos revelação disso. Eu lembro aqui da irmã Cléria, que vem de uma família muito, tradicional, né? Então, são famílias grandes, com bastante pessoas, e ela sempre foi essa referência da família, né? Só que aí, em determinado momento, ela vai tendo revelação, através da palavra, de que existe algo, relações que são para a eternidade, que nasceram do Espírito. E eu lembro que teve uma situação que algum parente cobrou, né? Disse, olha só, esse final de semana, a senhora não vai estar conosco e tal. E ela ia estar servindo no encontro. Aí ela disse assim, esse final de semana, eu vou estar aqui. Mas tu não ama mais? Ela disse, não, eu amo minha família. E os parentes, eu também amo, mas vai ser em outro final de semana. Ou seja, ali foi o quê? O momento dela priorizar. Eu acho que, sabe, essa é a resposta madura. E eu, mais uma vez, não estou falando que os parentes, é para chegar em casa e falar, pai, tu é meu parente, porque eu sou da minha família. Não, eles não entendem isso. Não é para falar isso. Mas o coração, se sabe que
família é aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus que falou isso. E às vezes é tão desafiador cortar os vínculos, né, esse cordão umbilical, essa simbiose, essa necessidade, esse endeusamento da família, do parentesco, mas não tem propósito. E mais uma vez, não estou dizendo que é para desrespeitar ninguém, não estou dizendo que é para depreciar, não é menos. Sabe, quando Jesus fala que a família é aquela que faz a vontade do Pai, não é você pensar menos sobre seus parentes, é você pensar mais na família da fé. Só isso. Então não é fazer menos para os parentes, é fazer mais para a família. Ponto. Porque você discerne as coisas. Então nós vivemos sabe, eu vejo isso, né? Ou nós temos hoje uma sociedade que despreza vínculos familiares, ou que endeusa vínculos familiares. Tem esses dois extremos. Tem aquele que não faz diferença nenhuma, porque ele nunca teve esse senso de família, mas tem um outro problema, um outro extremo, que é o quê? É a Sagrada Família. Deus do céu toca na família dele. A pessoa nunca está disponível no final de semana. Por quê? Está sempre com os parentes. Mas não relaciona com os irmãos da fé ou com um novo convertido para gerar relacionamentos para a glória de Deus, para a família da fé. Você entende isso? Sempre a agenda, quando confronta a agenda, já tem uma agenda pronta. Não, a pessoa não pode, a pessoa vê se ela está reunindo com os irmãos. Não, sempre reunindo com o parente. Toda a vida tem coisa com o parente, porque tornou a Sagrada Família. Sagrado é Cristo, Angélica. E ser redentivo a ponto de parente se tornar família também viver igreja. Claro, claro. Agora, quando a pessoa amadurece, ela percebe também que ela é um canal de Deus para ganhar os parentes, glória a Deus por isso. O problema é que muitas vezes a pessoa acha que é um ambiente confortável, que ela está lá só recebendo. Ela não está no compromisso de gerar alguém, está no conforto, e não na posição de quem confronta com a verdade. Não estou dizendo para brigar com ninguém, estou falando de carregar uma realidade, ser uma inspiração, né? Isso aí, obviamente, depende do Senhor, depende de uma série de fatores, mas a pessoa, sabe, oportunamente, com os parentes, fazer conversa profunda, pregar o evangelho, a ponto de as pessoas verem que essa pessoa foi transformada. Jesus está dizendo isso. Olha, vocês precisam fazer distinção das coisas. Jesus fala, eu faço distinção. Então, irmãos, nada é mais importante na Terra do que a família de Deus. Nada. Eu sei que é muito desafiador, mas realmente a gente está indo para esse lugar, né, de viver família de fato. Eu sei que tem muitos lugares que não tem esse compromisso e aí usam como uma frase de expressão, de efeito, né? A gente é família, que a gente pertence. Tá, mas acabou o culto, ninguém tem parte com ninguém, cada um vai para sua casa e ninguém está preocupado com a realidade do outro. Aí eu sei, aí é outra coisa. Mas o Senhor tem nos levado para esse lugar de revelação do que é ser família de Deus. Né? É um lugar de privilégios, mas carregado de responsabilidade. E Jesus está dizendo, olha, sabe quem é o meu time? Sabe quem é meu povo? Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E aí é muito claro isso. Com quem a gente mais relaciona? Com quem que a gente está junto nos momentos que a gente não é obrigado a estar? Isso aqui é um confronto que Jesus está fazendo. Bateu a agenda, quem é número 1? Quando a agenda compete, para qual lado a gente vai? Essa é a questão. Essa é a questão. Jesus está dizendo, olha, precisa haver distinção. Quem não tomar sua cruz e não me seguir não é digno de mim. Quem tentar ganhar essa vida aqui, viver confortável nessa vida, vai perder no reino, não tem como. Tá, pastor, então quer dizer que não vai ter momentos felizes? Claro que vai. Você acha que o ministério de Jesus era só pitimbeira? Não. Era carregado de perseguição, mas carregado de glória também. Nossa vida será assim. Tem alegria, tem contentamento, satisfação, glória, tem tudo isso. É gostoso. Olha os GCs,
As nossas comunhões, elas são renovadoras, né? Agora, é carregado de perseguição, é carregado de servir, né? E Jesus está dizendo tem preço. E quem não estiver disposto a pagar esse preço não vai reinar. Vai reinar. Ok, está salvo. Tá, tudo bem, está salvo. Aqui a gente não está discutindo mais, está salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Agora está falando do reino. E reino é por obras, irmão. Ontem nós lemos isso. Mas Jesus, eu ia nos cultos. E agora não tem lugar no reino para mim. Não te conheço. Meu Deus. Esse conhecer, você já sabe, né? Que é relacionar, né? Conhecer de experiência, conhecer de relacionamento. É isso que Jesus está dizendo. Então, quem recebe, Jesus diz assim em 41, quem recebe um profeta como profeta receberá a recompensa de profeta. O que está dizendo? Saber discernir. Justo, pequenino, profeta. E responder cada unção, isso é sabedoria. E vai ter galardão. 42. Em verdade lhes digo que quem der, mesmo que seja um copo de água fria, a um dos menores dos meus discípulos, não perderá sua recompensa. Portanto, tudo que a gente faz, que a gente edifica, cumpre o propósito de Deus, está sendo contado. Mas tudo que a gente faz no mundo, fora do propósito, não é contado diante de Deus. Que loucura isso. O que a gente faz para com a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, as pessoas, quando eu falo igreja, eu falo, as pessoas, o corpo de Cristo, o cuidado, está sendo contado diante de Deus. É fato que quem não gera não tem seus dias contados. Os dias contados é daqueles que geram. Jesus está dizendo, olha, e vai ter recompensa. Só que propriamente a recompensa, vai ter recompensa no reino, claro que tem. Mas sabe, é mais do que isso, é quando a gente aprendeu a desfrutar no caminho. A gente falou sobre isso. Acho que aqui está a maturidade. A maturidade não é só sobre um ponto de chegada, é aqueles que aprendem a desfrutar no caminho. Eu sei, né, que a gente fica feliz ou espera o dia que o filho vai se formar na faculdade, que o filho vai casar, ok. Mas assim, como se fosse só o ponto de chegada, você imagina, o propósito vai ser quando esse filho formar na faculdade, tá bom, até lá não tem relação nenhuma, não tem alegria nenhuma. Você imagina isso? Não faz sentido. A questão é aprender a relacionar no caminho. E aí no caminho você vê os pequenos avanços, as alegrias, você compartilha, você celebra, joga esse filho para cima, faz cosquinha, dá gargalhada, é a fase, e depois você ensina, e depois ele aprende, e aí você vai participando de tudo isso, e você vai ver que a relação no final não é mais importante do que o trajeto durante o tempo inteiro. Essa é a vida com Deus. Por isso que é saboroso, é gostoso de viver com Jesus. Ele é o caminho. Ele não disse eu sou um ponto de chegada, ele disse eu sou o caminho. Sabe, ele nos chama para nós relacionarmos com ele no caminho, porque senão a vida se torna muito canseira, sabe? Tudo é difícil e tal, não tem disposição, e aí tudo é pesado. Isso é ruim, assim. Eu sei, né? Eu tenho que ir servir um dia para ter uma recompensa lá. Não, esse coração aí nem vai, é capaz de estragar quem tá bem ainda. É verdade, né? Fica ruim, né? A pessoa não queria estar ali. Até ameaçada de estar ali. Deus do céu, nem vai. Né? Mas por quê? Porque é gostoso quando a gente vê Cristo na relação. Sabe, a gente se sente inspirado. O que está fazendo, tá bom, a pessoa está feliz, a pessoa está contente em Deus. Jesus está dizendo, tem preço. O reino, irmãos, mais uma vez, reino tem preço. Mas tem glória. E não é glória só no ponto de chegada, é no caminho. Gostou demais. Eu gosto muito de estar sempre em contato, servindo gente que está iniciando na fé. Que você recebe essa unção deles. E a unção do pequenino é que você fica empolgado quando você vê os primeiros aprendizados. Igual uma criança. Quando começa a fazer barulhinho com a boca. Fica fazendo barulhinho e tal. Ainda não é palavra nenhuma, mas já tá ali, e já tá falando babá e a gente já tá feliz.
E a mãe tá dizendo, é mãe, olha aqui, ele falou mãe. Não, não é mãe, nada, é babá, babá, só balbucia ali. A mãe já tá dizendo que é dela, entendeu? Cada um já tá atribuindo, tá falando. É porque tem alegria, sabe? Tá prestando atenção. A criança tá falando viu, falou papai, te amo, não é nada. Mas por quê? Porque tem alguém ali participando daquilo, que está desejando que fale. Tem gente com os olhos atentos dizendo mesmo, vai falar, eu quero ver, eu sei, está ali daqui um pouco. Ela faz a primeira oração dele. Tem uma experiência para contar o que foi. Fiz a minha primeira oração que eu orei por alguém. Aleluia, oração. E está participando daquilo. As respostas em Deus, sabe? É um caminho. Sabe, na vida cristã, tem um tempo que a gente precisa ter filho, viu? Senão olha, gente velha aos 25 é o horror. Não, porque tem gente que, seja não, pessoa com 20 anos que parece que tem 90, é horrível. Tudo é canseiro, não dá, a pessoa vem de mão puxada, entra no lugar, mas já entra de ré, já pra sair, já perguntando a hora que vai acabar. Vou ir na imersão, sabe que hora que acaba? Nem vai, Deus que me livre. Que loucura. Né? Mas quando o contentamento, a pessoa diz, meu Deus, já está terminando o negócio. Por quê? Porque está tão profundo as relações, é um prazer em Deus. A gente precisa ter revelação. É isso que Jesus está dizendo. Capítulo 11. Meu Deus, eu prometi que eu vou ler hoje, não vou pregar. Mas a tentação é forte. Me ajuda. Deixa eu ver. 11 agora? Meu Deus. Vamos lá. Quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão, João Batista foi preso. João, ao ouvir na prisão que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Interessante, né? Porque tinha um povo dizendo o seguinte: ele não é o Messias. Tinha gente dizendo isso, né? Ele não é, isso aí é cura em nome de Beelzebul. Isso aí não é o Messias, coisa nenhuma. Os fariseus estavam dizendo isso. Mas tinha um outro povo. João Batista disse assim: eu não sei se ele é. Aqui eu não vou entrar no mérito aqui, tá? Mas João foi o mesmo que disse: é ele, é o Cordeiro, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí, em determinado momento agora, João Batista põe em dúvida isso, né? Será que é ele? Aí João Batista dizendo: eu não sei agora se é. E aí tem discípulos e tem pessoas dizendo: é ele, é ele. Então, na época, tinha gente dizendo: não é ele. Tem gente dizendo: olha, eu não sei se é. E tem gente dizendo: é ele. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Deus respondeu: volta e anuncia a João que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aquele que não tropeça por minha causa. Enquanto os discípulos de João se retiravam, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Se não, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o seu caminho diante de você. Em verdade lhes digo que, entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Uau! O menor no reino, Jesus está anunciando o reino dos céus. Jesus está dizendo que o menor no reino é maior do que João. Se Jesus está dizendo que o menor no reino, é porque tem hierarquia no reino.
Está vendo? Se tem menor, porque tem maior no reino também. Tem hierarquia no reino. Jesus está dizendo que o menor no reino é maior do que o da terra. O menor do reino é maior do que o da terra. O menor no reino é maior do que o maior da terra. Essa é a questão. 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus foi submetido à violência e pessoas violentas o invadem. Ou seja, tomado por esforço. Ok? 12. 11, 12. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Então, reino é por obras, labor, ok? Reino. Salvação recebe pela graça mediante a fé, mas reino é por obras, tem preço, ok? Pois os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir, aquele que tem ouvidos ouça. Aqui posso comparar essa geração. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que não comia nem bebia. Olha Jesus falando para os fariseus aqui. Veio João que não comia nem bebia. Ou seja, o cara jejuava. E vocês dizem, ele tem demônio. Olha só, Jesus denunciando os fariseus. Veio João que ficava jejuando e vocês denunciavam ele, dizendo que isso aí tem demônio. Tá bom. Veio o Filho do Homem que come e bebe, vocês dizem, isso aí é um glutão, beberrão, guloso, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Eu estava denunciando aquela geração. Disse, olha, vocês não têm nada satisfaz vocês, né? O pastor é muito calmo porque é muito calmo. Se é muito acelerado porque é muito acelerado. Se é mais experiente porque é experiente. Se é mais novinho é porque é muito novinho. O que agrada a vocês? Estava dizendo. O problema é o coração dos religiosos. Né? Olha, a João veio, não vivia jejuando, você dizia que era um louco. Tá? Tinha demônio. Aí vem eu comendo agora, você diz que eu sou glutão e beberrão, amigo de pecadores. Então Jesus, 20, começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não tinham se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e Sidom, a muitos elas teriam se arrependido com panos e saco de cinza. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Meu Deus. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para você. Irmãos, interessante, né? Jesus começou a dizer, ai de você, Corazim, Betsaida. Sabe, tem pessoas que estão imersas em um contexto de tanta graça, mas tanta graça, tanta instrução, tanta revelação, tanta bondade de Deus, mas a pessoa é obstinada. A pessoa não quer. Dá mil desculpas para aquilo que não tem justificativa. A pessoa resiste. Tá bom. Jesus está dizendo para Corazim e Betsaida. No dia do juízo, vai ter juízo? Não vai ficar assim. Porque se acontecesse na vida do outro ali, o tanto de graça que é derramado na tua, ele em muito já tinha se amadurecido e se tornado um discípulo. E muito. O que acontece, olha como é graça. Jesus está dizendo que não é todo mundo que recebe coisa igual aqui. Tem gente que recebe mais graça que o outro. Eu estou dizendo porque olha a graça de uma cidade. Tem milagre, e os caras duros de coração.
Deus faz, Deus surpreende, Deus derrama bondade, olha, meu Deus do céu, tudo tentando chamar atenção, e o outro lá com muito menos já tem um coração que se derrete. O outro lá com muito menos revelação já é entregue. O outro lá com tudo, nada quebranta ele. Nós como igreja, né, a gente tem essas responsabilidades, sabe, de amar os irmãos. Eu acho que alguns tinham que dar uma caminhada por aí. Não estou pensando em nós além do que convém, mas nem aquém do que convém também. Igreja que não tem relacionamento nenhum. Você entra e sai, ninguém nem sabe que você existe. Por quê? Porque eu vou entregar ali algo para quem quiser, ok. E é evangelho, sim, está sendo pregado, é a palavra, ok. Mas vai ver se vive família de Deus. Não. Aí, no nosso contexto, a gente está ali. Sabe qual é a nossa métrica? A gente celebra antes da pessoa entregar alguma coisa. A pessoa chega, a gente já celebra. Por quê? Porque assim, é o amor de Deus, né? A gente é fácil ser conquistado, nem precisa, na verdade. A gente já se lança. Imagina, a pessoa vai no encontro, primeira vez, a gente nem conhece, a gente tá lá servindo, irmãos. Permitindo, a gente tá saindo, cada um quis sair de casa para servir a pessoa, lá no GC, preparando. A pessoa não leva um fandango. E nós lá preparando, tu é especial. Vamos lá. Quem é que faz isso, irmão? Você vai, qual é o lugar que você vai? O mundo não tem, irmão. O mundo tem que pagar tudo. Quem é que vai? A pessoa vai reclamar. Olha o ambiente que a gente gera nas quartas-feiras, o ambiente nos GCs. Alguém vai dizer. A gente está entregando sem a pessoa entregar, porque esse é o evangelho. E aí a gente entrega e chama de irmão, e ama mesmo, de verdade, não é protocolo que não tem a ver com a tua vida. A gente senta, gasta hora e tal, e a pessoa, a gente fica implorando para nós amar a pessoa. Nós implorando. A gente faz tudo, organiza um Remacamp, organiza no meio do ano, às vezes tem uma Olimpíadas, a gente organiza as coisas, a gente implora, vamos estar junto, a gente faz um evento, a gente faz um GC, a gente promove uma janta, a gente faz um bem casado, a gente não sei o quê, e organiza, e faz um Réveillon, e tudo, promove tudo, organiza, se preocupa, faz agenda, e a gente fica implorando para a pessoa estar junto conosco, para ela receber. E tem gente que diz, acho que não vai dar. Não vai dar. Não gosto muito disso. A gente faz por causa de Cristo, porque existe amor no nosso coração. Só que Jesus está dizendo que terá um dia que virá juízo sobre aqueles que desprezaram a graça. Falo para você, não despreze a graça. Celebre a graça de Deus. Celebre. Tem muita gente que se tivesse um pouquinho do cuidado que nós temos recebido da parte de Deus, um pouquinho de revelação, já seria o suficiente para ele celebrar demais. Por isso, irmãos, honremos o ambiente que Deus nos colocou. Honremos a relação que Ele nos estabeleceu. As pessoas, irmãos, vamos lá. Pastor orgulhoso, pensando que todo mundo é 10, que a igreja é top. Não, vou falar mal da nossa igreja. Vou falar bem. Para falar mal já tem a galera. Estou chamando, estou procurando gente que queira falar bem comigo. O ambiente que nós, promovemos, irmão, a pessoa chega no nosso meio, a gente celebra. Conosco a pessoa não precisa ganhar, ela só tem a perder. Mas como vai perder? Sim, porque ela já nos ganhou de início, a gente já se entregou tudo. A gente é facinho. Só mal chegou, a gente já inclui, a gente já celebra, a gente já cuida, já acompanha, o tempo inteiro. Daí a pessoa começa a desprezar, não quer, ok, daí ela começa a desprezar. A pessoa nem precisa nos conquistar. A gente já serve, a gente prepara um ambiente, um café da manhã gostoso que a pessoa às vezes nunca teve na casa dela, vamos ser sinceros. Uma mesa com honra, a pessoa nunca foi honrada na mesa por ninguém, que alguém diz o seguinte, não, por favor, o senhor senta primeiro. Um ambiente que os filhos respeitam os pais,
existe uma cultura estabelecida de honra, de valor. O homem sente dignidade como homem responsável, a mulher, tudo isso. E estou falando de coisa natural aqui, não falei nem de coisa espiritual, porque colocamos uma vírgula da graça aqui. Não precisava ter nada disso, só não, a mensagem acabou. A gente é devedor. Estou falando só de ambiente natural. Que até o ímpio, quando o ímpio, o cara não precisa ser cristão, o cara é ímpio e ele é razoável de mente, assim, ele já vai dizer, esse ambiente é diferente, eu gostei desse negócio aqui. Essa gente é diferente, é bom estar perto de você. Interessante, esse dia teve uma pessoa que falou assim, pastor, eu fui na outra igreja, mas não dá para congregar lá. Eu disse, mas por quê? Não dá, não. Não dá para assistir os cultos. É criança passando com um carrinho, é outro tocando um aviãozinho, é outro correndo por lado das cadeiras, o outro derramando cuia de erva, de chimarrão, espalhando a coisa, é um banzé. Eles vão mais no banheiro do que fica dentro do prédio, não sei. É um banzé, uma coisa assim esquisita. Ele diz, não dá. Aí eu vim aqui, o negócio tem organização, o negócio é gostoso, tem um ambiente, tem honra. Eu disse, eu vou querer congregar aqui. Isso é. Ah, professor, mas acho que não tem nada a ver. Ah, tá bom. Daí a gente vai na casa de alguém, você é convidado para ir na casa de alguém, vai lá, é as crianças que sentam primeiro ao redor da mesa, que disputam os bifes que tem. Né? E aí alguém cata um botijão, bota uma tábua atravessada em si, você entra em cima do botijão, numa tábua, por quê? Porque as crianças tomaram conta das cadeiras. Isso é honra? Não, mas nós geramos um ambiente para a pessoa, só que tem gente que não valoriza isso. Tá bom. E nós, pastor, nós vamos deixar de fazer? Não, vamos deixar de fazer. Porque tem muito amor em nós. Nós vamos fazer independente do que a pessoa responder. Nós vamos continuar amando. Porque ele nos amou primeiro. Só que não ache que isso um dia não será colocado diante de Deus. É o que Jesus está dizendo. Ai de ti, Corazim e Betsaida. Então coloca o nosso nome aí. Ai de ti, Israel. Porque se muitos outros dessem irmãos, pessoas, para que eles cuidassem, como eu dei para ti, para tu cuidar, essas pessoas, em muito, seriam muito gratas e cuidariam com muito zelo. Mas tu acha que é pouco. Por isso tu cuida de qualquer jeito. Tá vendo? Então honremos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Honremos. Às vezes a gente gera um ambiente implorar, é igual pai e mãe implorando, faz tudo, prepara tudo, a casa, a criança só precisa comer, mas o pai tem que fazer aviãozinho. Come, vai ser bom para ti. Vamos estar junto, irmão. Vamos, honra o ambiente, vamos lá, vamos estar junto, vamos celebrar a vida de Jesus, vamos orar, vamos gerar alguém, vamos servir. Como se isso é a pessoa, é Deus que precisasse da pessoa. É Jesus, é a igreja que precisa dela. Ai de ti, Corazim e Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e Sidom, há muitos teriam se arrependido. Aí a gente coloca o nosso contexto, vamos lá, se o tanto de revelação que Deus tem nos dado fosse dado para outros, eles em muito iriam celebrar e ser gratos e responder a essa graça. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para você. Aí, meu Deus, o pastor ficou bravo. Não, é Jesus, eu só estou lendo Jesus aqui. O Jesus que está falando isso aqui. Pastor, mas cadê a graça? Bom, a graça está aqui. E a orientação para não desprezar, não decair da graça. Porque Paulo vai dizer, decaístes da graça. Quando vai para a lei. Naquela ocasião, Jesus disse, 25, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos simples. Aleluia, irmãos. Se está revelado para nós, é porque o Senhor achou um povo simples de coração. Por isso que às vezes você tem uma pessoa que ela fala problema, mas ela tem revelação do corpo de Cristo e ela ama aquele lugar. E tem uma pessoa culta que despreza. Porque isso é muito espiritual. Ele ocultou dos sábios e revelou aos simples. Eu te louvo, Pai,
Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos simples? Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Espera aí, é o Filho que revela o Pai. Sim, é Cristo que revela a Deus. E aqueles a quem o Filho quiser revelar, ele escolheu o Filho, escolheu alguns para revelar o Pai. Se você está aqui ouvindo a palavra de Deus, é porque você é um dos escolhidos para que Cristo, o Filho, revelasse o Pai. Amém? Temos motivos para celebrar aqui. Venham a mim, aí Jesus diz, olha agora, né? Esse chamado para o descanso. Ele está dizendo, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. No sábado, dia do descanso. Os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo isso, lhe disseram: veja, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Os fariseus, sim, porque o judeu não podia fazer nada no sábado, até hoje. A lei fala isso. Os discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comer. Os fariseus olharam isso e disseram: como que eles estão colhendo coisa no sábado? No sábado não pode trabalhar, não. E aí eles denunciaram os discípulos do rabi, do mestre, que era Jesus. Disseram: olha, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Aí Jesus respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo são considerados inocentes? Eu digo a vocês que aqui está quem é maior do que o templo. Se soubesse o que isso significa, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que Jesus estava dizendo? Olha, vocês amam fazer sacrifícios, mas vocês não percebem o Espírito. Vocês amam fazer sacrifícios, mas não percebem o Espírito. Gente espiritual percebe o Espírito por trás da coisa. Sabe aquela coisa? Às vezes a gente faz a coisa certa com o coração errado. E era isso que Jesus estava dizendo. Olha, vocês estão atentos, né, no que pode e não pode, e não percebem o Espírito de misericórdia. Depois de sair daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. 10. Havia um homem com uma das mãos atrofiada. Olha só, era sábado. Havia ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: quem de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair em um buraco no sábado, não irão pegá-la e tirá-la dali? Portanto, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Quer dizer, você vê um filho cair num buraco, né? Você vê uma ovelha cair num buraco no sábado, aí vocês, por ser sábado, vocês não vão tirar, porque não pode fazer esforço. Perceba o Espírito, Jesus estava falando. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada.
e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar para matar Jesus. Sim, porque ele profanou a lei, né? Ele curou no sábado. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles. Ele, porém, lhes advertia severamente de que não dissessem quem ele era. Então, por que Jesus dizia, olha, não contem quem eu sou? Jesus estava realizando milagres ali, mas sabia que quanto mais o nome dele ficasse em evidência, mais já eles seriam perseguidos, ele seria perseguido e eles iriam querer o matar. Então Jesus estava fazendo milagres, estava realizando milagres, mas sabia também o tempo, né, que deveria ser morto, né, que deveria se entregar. Jesus estava discernindo isso. Por isso que Jesus dizia, olha, não faz alarde com isso, né, porque não era chegada a hora. Tanto é que a mãe de Jesus, né, o primeiro milagre dele, lá nas bodas de Caná da Galileia, ela já está ali, Jesus, olha, tu tem que fazer alguma coisa. Ele diz, que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Então Jesus sabia que tinha a hora, né, da sua morte, da sua entrega. Então tem muitos momentos que Jesus disse, olha, não contem, né? Ele, porém, advertia severamente de que não dissessem quem ele era. 17. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porém sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante, até que faça triunfar a justiça. No seu monte as nações porão a sua esperança. Depois disso levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou. De modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou admirado e disse, não será este o filho de Davi? Quando, porém, os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Como Jesus conhecia os pensamentos deles, disse, todo o reino de... Olha, é lindo isso aqui, né? Os fariseus estavam dizendo que Jesus, ele estava curando pelo espírito de um demônio, que não era o Jesus, não era o Messias, ok? Está dizendo, não, ele cura essas pessoas aí, mas é pelo espírito de Beelzebu, é por um demônio. Aí Jesus fala o seguinte, olha, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, uma casa dividida, uma família dividida, um casamento dividido, cada um tem uma opinião, uma igreja que cada um tem uma ideia. Jesus está dizendo, isso aí é reino dividido, não prospera, não subsiste, não permanece. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Olha o que Jesus está falando. Ele está falando que o diabo está curando alguém? Não faz sentido. Que Beelzebu, que eu curo pessoas por Beelzebu, mas faz sentido. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Irmãos, tem tanta discussão a respeito disso aqui, mais uma vez, né, eu vou me contendo aqui para nós não entrarmos no mérito de tudo, mas só uma pinceladinha. Blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado que não tem perdão. Mas qual é o contexto aqui? Eles estavam atribuindo a glória de Deus ao diabo.
Eles estavam dizendo que Jesus estava curando pelo espírito de Beelzebul. Ou seja, não reconheciam Cristo. Estavam reconhecendo, eles atribuíam ao demônio a autoridade de curar enfermos e não reconhecia Jesus. Eles não reconheciam Jesus. O que é pecado contra o Espírito Santo? É o ímpio que não reconhece e não atribui glória a Deus. O pecado que não tem perdão é a incredulidade. Porque o mundo é assim, né? Olha só, a humanidade atribui a qualquer outra coisa menos a Deus a glória. O universo, por exemplo, não tem um Deus. Isso aqui é obra do acaso. Interessante. Engrandece a coisa, a criatura, mas despreza o Criador. Incredulidade. Isso é pecado que não tem perdão. Que a pessoa não creu. Os fariseus, eles não estão crendo que Jesus é o enviado Messias. Estão dizendo que o que ele faz, a glória, é de Beelzebul. Você está entendendo? Não, isso aí. Eles atribuem a demônios a glória que é de Deus. É o que a humanidade faz. Atribui a força do pensamento, a energia cósmica, atribui a força a obra do acaso, atribui atribui ao espírito não sei das quantas, a entidade de não sei do que, atribui tudo isso, menos ao Filho do Homem. Jesus está dizendo, aquele que não está comigo é contra mim, aquele que não junta comigo, espalha. Por esse motivo eu lhes digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem a que há de vir. O que é pecado contra o Espírito Santo? Atribuir a glória de Deus é desprezar o que Deus faz, toda a sua criação, e não crer, não reconhecer e dar glória a Deus. Eles estavam dando glória para o demônio e não reconheciam Cristo. Pecado contra o Espírito Santo. Eu sei que a gente aprendeu que pecado contra o Espírito Santo, meu Deus, no meio religioso mesmo, a gente aprendeu sobre tanta coisa, né? Pecado contra o Espírito Santo, que não pode falar, o Espírito Santo não pode fazer uma brincadeira, não sei das quantas. Não é isso. Pecado contra o Espírito Santo é o incrédulo. Ele peca contra o Espírito Santo, porque existe toda a evidência que dá glória a Deus, mas ele não reconhece. E esse pecado de incredulidade não tem perdão. Qual é o pecado que não tem perdão? A incredulidade. Por que Adão foi expulso do jardim? Porque comeu. Não foi. Foi seduzido pelo estômago. Mas perdeu o jardim porque não creu. Então, o pecado que faz alguém perder o jardim é a incredulidade. Isso é pecado contra o Espírito Santo, não tem perdão. Ok? Vamos ler. Aleluia. Uma árvore boa dá fruto bom. Uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Raça de víboras, olha, Jesus. Bando de cobra, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. Ou seja, o que Jesus está denunciando? Vocês se dizem de Deus, mas do coração de vocês só sai incredulidade. Vocês se dizem de Deus, mas do coração de vocês só sai maldade. Raça de cobra. Os frutos de você não tem fruto. É isso que Jesus está dizendo.
O homem bom tira coisas boas da bondade que tem tesouro no coração, mas o homem mau, da maldade, tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Então, perceba que todo esse contexto aqui está falando da incredulidade dos fariseus. Ok? Sobretudo, Jesus está falando agora do fruto num contexto do quê? De incredulidade. Portanto, um crente, irmão, qual é a virtude de um crente? Crer. Qual é o fruto? Tem fruto daquele que creu. A pessoa diz, eu creio, mas não batiza. Não tem fruto. Não, mas eu creio, mas não batiza. A pessoa diz que crê em Deus, mas vive num desespero só. A pessoa diz que crê e descansa em Deus, mas está sempre atribulado tentando fazer pelo seu mérito. Fazer uma troca com Deus. A boca fala que está cheio de coração. Se tem incredulidade, porque o coração está carregado disso. E aí Jesus está dizendo, mas eu digo que no dia do juízo, homens darão conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas também serão condenados. Espera aí, por suas palavras. Olha só, eu e você seremos definidos, julgados pelas nossas palavras. Por isso que Jesus falou no Sermão da Montanha que a gente acabou de ler. Com a mesma medida que medirem, serão medidos. Jesus está dizendo agora, por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Que o Espírito Santo ache lugar no nosso coração, no nosso espírito, para promover perdão, reconciliação, longanimidade, que isso é fruto do Espírito. Amém? Que a nossa medida seja de longanimidade, de paciência, de amor, de fé, um povo que crê. Amém? Então, alguns dos fariseus e dos mestres da lei lhe disseram, mestre, que queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Eles queriam provocar Jesus, né? Então, mostra, então, nós queremos ver um sinal. Jesus respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Estava pedindo um sinal, Jesus está dizendo, sabe o que vai ser o sinal? A ressurreição. Assim como Jonas ficou 3 noites, 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está algo que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está algo que é maior do que Salomão. Interessante, né? Por que Jesus está fazendo essa analogia? Porque, olha só, a rainha do sul vai testificar. Ela foi ter com Salomão. Nínive, os homens perversos de Nínive, quando Jonas pregou, se arrependeram. Gente poderosa, frente a Salomão, reconheceu e foi aprender com Salomão. Eu sou maior que Salomão? Eu sou maior do que Jonas? Mas a minha pregação, vocês não arrependem. No dia do juízo, a rainha do sul, a geração de Nínive, serão testemunhas de que o coração de vocês é duro. E vão condenar vocês. Porque por muito menos eles se arrependeram. Mas vocês não. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Mas por que Jesus usa esse contexto aqui?
Irmãos, olha só, Deus não tinha feito uma aliança com o povo? Sim, sim. Deus não tinha perdoado toda a bagunça que eles tinham feito? Tinha. Deus enviou agora esse perdão. E mais uma vez eles rejeitaram. Deus estava dizendo, é a última chance de vocês. Eu vim aqui expulsando o espírito de vocês. E vocês desprezaram. Quero falar. Pelo desprezo de vocês, que vocês não... quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procura descanso. Como não encontra, voltarei para a casa de onde saí. Ou seja, o coração de vocês receberam o perdão, mas vocês estão desprezando. E o espírito que atuava sobre vocês, eles voltarão. Só que trarão 7 vezes mais. Vocês vão ficar pior do que antes. Então traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Jesus ainda falava à multidão quando a mãe e os irmãos dele chegaram do lado de fora. A mãe e os irmãos, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e procuram falar contigo. Olha agora, Jesus. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele, estendendo a mão para os discípulos. Disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem é sua família? Quem é sua família, irmão? Quem é sua família? Eu sei, é difícil. E eu não estou dizendo para chegar em casa, a gente precisa perceber isso aqui. Porque tu é meu pai, mas na verdade minha família é lá na igreja. Ele vai te matar. Vou falar isso aí. Quer ser promovido para a glória? Fala isso para a mãe. Vai levar um vira-beijo que vai ficar até o resto da vida com a boca torta. Não, tem que ser coerente com as coisas. Né? É você viver isso, você no seu coração, você discernir isso aí. Ok, pode que tenha um dia que seja o dia do corte do cordão umbilical, mas não seja inconsequente, não seja imaturo. Né? Mais uma vez, isso aqui, Jesus não está depreciando a mãe e os irmãos. Está dizendo, eles não valem nada mesmo, porque minha família é outra. Não está pensando menos da mãe, está pensando mais dos da fé. Não é para você pensar menos dos seus parentes, é para você pensar mais da sua família. Amém? Para ser coerente com as coisas. Então, Jesus está dizendo que a família dele, não é a mãe nem os irmãos, são aqueles que fazem a vontade do Pai. E a mãe era só Maria, é coisa pouca. Gerado pelo Espírito. Mãe espiritual aqui. A mãe é extremamente espiritual. Mas o que Jesus estava ensinando? Olha, que família é tudo aquilo que nasceu do Espírito. É tudo aquilo que nasceu de novo. Porque vocês vão morar na eternidade com quem? Irmãos, nós vamos morar na eternidade com quem? Com a família da fé. Que esse parente não... Ok, se parente arrepender, tá salvo, virou família. Por isso que família redime parente, mas parente não redime família. Ok? Então a gente vai morar na eternidade juntos. Só que essa vida eterna já estamos vivendo em Cristo. Por isso que se a gente vai ser responsável lá, só vai ser responsável lá quem já é aqui. Só vai gostar de relacionar com os irmãos lá, quem já relaciona aqui. Não faz no céu eu vou gostar de relacionar. Sim, mas não tem prazer nenhum aqui, vai fazer o que no céu? No reino. E por fim, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago, do Mar da Galileia. Ao seu redor reuniu uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco e sentou-se nele. O povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo... É interessante, né? O palco de Jesus, né? Dentro do barco e o pessoal tudo ali, na beira-mar, né? Jesus disse, o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram.
Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou porque não tinha raiz. Olha só, o semeador saiu a semear, né? Então, uma semente caiu em terra, em terreno pedregoso, não tinha muita terra. Brotou, mas não era profunda. Quando saiu o sol, a planta se queimou e secou porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Uau! Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Aleluia, irmão. Está falando da minha e da sua vida hoje. Bem-aventurado é você. Seus olhos, porque você está vendo, você está ouvindo. É mais do que você está enxergando. Irmãos, tem gente que enxerga, mas não vê. Que escuta, mas não ouve. Ok? Por isso, tem gente que tem todo esse ambiente, a palavra, coisa, mas ele não consegue enxergar. Ou melhor, ele enxerga, mas não vê. Ele não tem discernimento espiritual. Por isso que Jesus estava falando aqui, olha, tem muita coisa que foi oculta de muitos. Por isso que esses fariseus aí, eles são tão orgulhosos, tão duros de coração, que eles estão enxergando o Jesus, mas não estão vendo o Cristo. Eles estão enxergando o filho do José, mas tem gente que está vendo o Jesus de Nazaré. Você entende isso? 16. Mas bem-aventurados os olhos de vocês porque veem e os ouvidos porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Olha, Jesus explica a parábola agora. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, ouve a mensagem do quê? Do reino. Não está falando de salvação, está falando de reino. Obras, vida doada. É isso. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Dura até o final do culto. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Isso não aprofunda, não é fruto de revelação, não é de meditação, não. Já na segunda-feira já esqueceu tudo. Ou na quinta-feira já não lembra mais. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Diz, que adianta? Já primeira luta já abandona Deus. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra. Entre espinhos é que a pessoa está atrás do dinheiro. Jesus está falando aqui. As preocupações da vida e o engano das riquezas. Ou seja, a pessoa está tentando resolver a sua vida, mas tem palavra ali. Não, mas não permanece. Sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo:
O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente no seu campo? O Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o arranquemos? Ele respondeu: não, porque ao arrancar o joio, você poderia arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Oh, Jesus. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino do céu se assemelha a um grão de mostarda. Você conhece um grão de mostarda? É minúsculo. Na mão, assim, ó, olha, assim, é quase nada, a olho nu, assim, é muito pequeno. Jesus contou e disse assim: o reino dos céus é como um grão de mostarda. Meu Deus, a gente olha, mas o que é o reino? Eu acho que é muito complexo. Ele está dizendo que é igual um grão de mostarda. É semelhante. Que um homem semeou no seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos dos seus ramos. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Em parábolas abrirei a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, a boa semente é Jesus. O campo é o mundo. E a boa... O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. Os encarregados da colheita são os anjos. Espera aí. Está falando então que Cristo é a boa semente, que o mundo é o campo, que a boa semente são os filhos do reino, o joio são os religiosos, e o inimigo que está semeando é o diabo. A colheita é o fim dessa era, o dia que haverá de vir, e os encarregados da colheita serão os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus, 44, é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas, meu Deus. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Quando o homem encontrou, vendeu tudo o que tinha e comprou naquele campo. O reino dos céus. Você está ouvindo sobre o reino dos céus? Sim? Está ouvindo sobre o reino dos céus? Que Jesus anunciou? Jesus está dizendo que tem gente, Jesus usa uma parábola, que o reino dos céus, um homem, quando encontrou, ele pegou tudo que tinha, família, filho, riquezas, tudo, vendeu tudo
e comprou aquele campo que tinha um tesouro escondido. Ou seja, a revelação do reino dos céus, quem tem revelação do reino, tudo se torna menor do que isso. É válido tornar a vida em prol disso. E vai lá e compra aquele campo. Esse tesouro aqui ninguém me leva. Eu sei a preciosidade que tem aqui. Ninguém vai me tirar esse campo aqui. Esse tesouro será meu. Ou seja, a revelação do reino dos céus é para viver, é para se viver por ela. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia. Então sentam-se e ajuntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Interessante, porque Jesus está falando do reino, sim ou não? Não está falando de ímpio aqui. Não está falando de gente que não é cristã aqui. Está falando de crente, está falando de reino dos céus. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. Ou seja, os desobedientes dos obedientes. E lançarão fora do reino, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem essa sabedoria e este poder para realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são o Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus, porém, lhe disse: um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra e na sua própria casa. Por causa da incredulidade deles, não realizou muitos milagres ali. Irmãos, sabe o que Jesus está denunciando aqui? A familiaridade. Que o Senhor nos livre de tornar comum a unção que cada um carrega. Que o Senhor nos livre de olhar. Sabe por que tem muita gente que cai, muita gente que igrejas, irmãos, pessoas desprezam, porque cai na familiaridade? Ele acha que todo mundo é igual. Uma família, sabe, irmão, não é igual. Um filho não tem a mesma autoridade que um pai. Isso precisa haver diferenciação. Pior coisa é quando cai na familiaridade. Porque uma coisa é sermos corpo de Cristo, família de Deus. Outra coisa é quando a gente não discerne mais. Paulo diz: a ninguém considerei segundo a carne. Ok? Então nós relacionamos, por isso que Jesus se tornou um desafio para muitos. Porque imagina, um Deus que tem que fazer as suas necessidades numa moita. Você imagina isso? Então muitos tornavam familiar. É isso que ele está falando aqui. Não, esse aí, o Jesus, é o filho do Zé, o filho da Maria. Isso aí nós conhecemos o irmão dele. Que autoridade que tem, agora que é levantado por Deus, que é homem de Deus, coisa assim. Não, nós conhecemos ele, conheço. E por isso, Jesus foi uma pedra de tropeço para eles. Então, na nossa vida, não tornemos familiar. Andemos como família, mas não tornemos ninguém de forma familiar. Andar com familiaridade, sabe, não discernir.
A unção cada um carrega, é tratar tudo natural. Tem gente que fala, eu vejo assim, fala com o outro como se fossem iguais. Mais uma vez, diante do amor de Deus, todos somos iguais. Mas o amor que temos para com Deus é diferente. O amor que... E na família, você acha que a minha filha pode falar da mesma forma que a minha mulher fala comigo? Você acha que eu posso falar com a minha esposa da mesma forma que eu falo com a minha filha? Ele não pode tornar familiar as coisas. Sabe onde que tem... Aonde que muito casamento acaba? Quando torna familiar a coisa. Não discerne mais. Quando perde o respeito, porque tornou familiar. Entendeu? Aí começam as brigas, aí começa uma palavra torpe, aí os mais carnais mesmo é um palavrão, deprecia, ou perde o respeito, tornou familiar, depois acaba a relação. Não dá para fazer. Né? Por isso que eu acho muito lindo e saudável, né? Quando o homem e a mulher, eles reconhecem o que cada um carrega, a autoridade, sabe? Vai lá, o pai de família ora pela família, estabelece. Esposas falam de igual para igual com seus esposos. Olha aí, ó. Fala de igual para igual. Tornou familiar a relação. É tolice. Claro que é. Porque tem que reconhecer a unção, a autoridade que cada um carrega. Uma família que não tem essa distinção está fadada ao fracasso. Jesus disse, olha, ele não pôde realizar muitos milagres ali. Por quê? Porque é familiar. Ah, tá bom. Eu conheço. Eu conheço fulano ali, tá? Agora não. Agora ele é profeta de Deus? Não, vale mais do da internet lá. E da internet eu não conheço. Aí, pastor, eu tava ouvindo um lá na internet. Poderoso. Assim, né? Porque o outro joga bola contigo aqui, né? O Jesus tava pescando contigo, né? Daí, né? É só Jesus ali. Pois é, né? Como a gente é religioso, a gente gosta muito da divindade, mas não percebe a divindade da humanidade. E isso aqui veio para confundir. E bem-aventurado é aquele que encontrar a divindade na humanidade, que vê o Cristo no Jesus. Bem-aventurado é aquele que discernir a unção que o outro carrega. Sabe o que eu acho desafio? Esposa vê unção no esposo. Esposo, vendo que não pode falar com a esposa de qualquer maneira, porque ali ela carrega o Espírito Santo, é mulher de Deus. Deus fala com ela também. É filho olhar para o pai e reconhecer a autoridade que ele carrega em Deus. É você, homem, que está nessa posição de autoridade, também não se sentir menos. É você declara sobre a sua esposa. Você já orou por ela? Não para que Deus levasse ela, mas para que Deus, para a unção que viesse sobre ela. É verdade. Sabe, honra a unção, a gente não pode tornar as coisas familiares, irmãos. Achar, sabe, só porque a gente tá junto e tal. Vamos lá. Parece que quanto mais distante a gente tiver, mais divino a gente se torna. Né? Ninguém conhece, meu Deus, a pessoa. Agora você vai lá. Você já conhece a pessoa, você brinca com a pessoa. Sabe, eu vou falar uma coisa para você. Isso é uma das grandes considerações que eu tenho a respeito da vida do pastor Adroaldo. Por muitas vezes eu disse, pai, sabe, o Senhor é extremamente acessível. Ele brinca, ele tá ali, e ele se expõe. E ele se torna pedra de tropeço para muita gente. Ou melhor, muitas pessoas tropeçam, né? Porque não discernem. O pastor Droga aí, brincalhão ali, brincando. Pois é, mas e para mim, não tem nada mais divino do que essa humanidade, alguém que está ali empenhado, comprometido em ser família, abrindo mão do seu título, mas pode ir para o contrário, o pastor supra-suma poderoso, que não fala com ninguém, que nem brinca, que é sério. Nossa, aí todos nós temos um temor, meu Deus, homem de Deus, a santidade. Pois é, por isso que Jesus, eu acho, sabia que tem teologia para isso? Tem muitas igrejas, muitos pastores que dizem, o pastor não tem que estar muito com ovelha, não. Isso é declarado. Por quê? Porque senão eles não vão discernir. Pois é, mas o Deus se misturou com a gente. E não teve medo disso. Não tem nada mais divino do que se tornar humano.
quando eu falo humano, não é carnal, é humano enquanto acessibilidade, dar acesso. É muito melhor a gente, né, o pastor aparece só na quarta-feira lá, faz um sermão sério, olha, divindade, todo mundo tem medo, o pastor, tá? Mas é o pastor que está brincando, é o pastor que tem gente que fica incomodado com uma brincadeira, com uma piada. Não, para mim é coisa séria. Você acha que a vida de Jesus era uma canseira com os discípulos? Imagina eles, um pescando, outro atirando a rede em cima do outro empurrando o outro na água. Imagina assim. Só que quando o negócio acontece mesmo, quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo. Nós discernimos quem tu é. O Filho de Deus vivo. Não foi, aí ele diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Será que a gente consegue ver Cristo no Jesus? Será que a gente consegue ver Cristo no esposo, e Cristo na esposa, Cristo no pastor, Cristo nos irmãos, Cristo no líder, Cristo nos amigos aqui da vida da igreja? Será que a gente consegue ver o Cristo? A ninguém, Paulo fala, ninguém considerei segundo a carne, mas segundo o Espírito. Senão a gente despreza. A gente prefere ouvir um anjo do que ouvir irmão. É porque a gente não discerniu. É porque a gente não está vendo Cristo. A gente está vendo o filho do Zé. O filho da Maria. Não, é só o irmão. Tem gente que prefere que dá mais atenção para o horóscopo do que para a palavra que o irmão deu. A oração simples que o irmão fez lá no GC. O irmão dando um conselho é menos do que um anjo. Se aparecer um anjo, ele dá mais crédito do que o irmão. Pedro discerniu. Jesus não pôde realizar muitos milagres. Porque desprezaram. O Senhor acha em nós lugar e revelação de que o contexto ao qual fomos inseridos é espontâneo, mas é divino. É humano, mas é divino. Totalmente homem, totalmente Deus. É um irmão, que não é uma ameaça, não é uma figura isolada, uma santidade que afasta, uma santidade que aproxima. Eu acho isso lindo. Jesus chamando de amigo. Mas tem gente, tem pessoas que eles não sabem discernir isso. Aí o irmão ali é igual o ímpio lá, amigo dele. Ele acha que as relações são de amizade, só que de conotação natural. Ele é meu amigo. Não, é meu irmão em Cristo. E nós temos esse cuidado, né? A gente fala, nós somos amigos, irmãos. Mas por parte de quem fala, tem que falar isso mesmo. Mas por parte de quem recebe, tem que discernir. Então a gente não está no isolamento para mostrar uma santidade, que segrega, né? A gente está misturado, mas que os nossos olhos e ouvidos estejam atentos, abertos, atentos, sensíveis, para perceber quem está falando. Amém. Amém. A ninguém conhecemos segundo a carne. Amém. Finalizamos aqui hoje, a gente volta amanhã a partir do 14, então. Ficou os dois faltaram, né, de ontem. Permanece então, mas amanhã voltamos então no capítulo 14, e aí a gente tenta compensar amanhã para nós alinharmos aqui. Amém, Senhor Jesus. Pedimos a Deus revelação, sabedoria. Livra-nos, ó Deus, de tornar comum aquilo que é santo. Livra-nos, ó Deus, de tornarmos familiar, ó Deus, a unção, a quem o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida. Livra-nos, ó Deus, de ouvirmos nossos irmãos e achar que é gente que é natural. Tratarmos de forma leviana.
uma oração de nosso irmão, porque a gente conhece, parece que a do outro lá que a gente não conhece é mais poderosa do que a do nosso irmão que a gente conhece. Parece, ó Deus, muitas vezes que a vida do outro profeta lá que a gente nem conhece, mas porque é de São Paulo, porque é do Rio de Janeiro, porque é do sei lá da onde. Parece que é mais poderoso do que o nosso irmão, do que o irmão, do que a esposa, do que o esposo que está falando e discernindo no espírito dentro de casa. Livra-nos, ó Deus, de sermos religiosos, como os religiosos da época que desprezaram Jesus pela familiaridade. Quero declarar que nós somos uma igreja divinamente humana. Carregamos a humanidade nas nossas relações, a simplicidade. Não nos isolamos em torno da nossa... Nos isolamos por conta da unção que carregamos. Somos tomados misturados, uma igreja de relacionamento. Nós somos carregados de algo divino. Temos a unção que está sobre a nossa vida, discernimos coisas espirituais, tocamos no mundo espiritual. As nossas orações, aquilo que falamos, o Senhor move em nosso favor. Percebemos coisas espirituais. Nós, como família da fé, somos cristocêntricos. O Senhor nos escolheu. O Senhor fala por nosso meio, por meio de nós. Livra-nos, ó Deus, de tornarmos comum um GC, de ver aquilo lá como um aglomerado de gente que está ali por um café. Livra-nos, ó Deus, de achar que aquilo lá é só um café. Não é menos, mas é muito mais. Livra-nos, ó Deus, de relacionarmos com os nossos irmãos como quem anda em um clube. Mas ninguém conhecemos, consideremos segundo a carne, mas segundo a unção que cada um carrega. Que os nossos olhos sejam abertos para ver o Cristo no Jesus. Nós oramos, ó Deus, e declaramos, estamos debaixo dessa unção. Estamos debaixo, ó Deus, dessa revelação. E declaro que entre nós não haverá familiaridade. Seremos família, mas não tornaremos nada comum, simplório, simplista. Seremos carregados de revelação, considerando a cada irmão, seja ele pequenino, seja justo ou seja um profeta. Reconhecemos a mão do Senhor sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido irmão. Amém. Grato pela sua vida, pela sua constância aqui. Amém. Voltamos amanhã, então, na continuação do nosso devocional. Amém. Graça e paz, uma boa tarde para você, um bom trabalho. Boa semana. Tchau, pessoal. Pessoal. Tchau. Tchau. Diz tchau. Tchau. Aí, bem. Tchau. Tchau, Antonella. Tchau, Benhur. Irmão Jorge. Irmão Jorge. Tchau.